que você sabe sobre jejum, suas experiências de consultório. Você já fez jejum intermitente? Você já... Então, eu ia até contar essa história. O jejum começou a ser falado aqui no Brasil, né? Acho que uns 4 anos atrás. E eu tô amamentando há 2 anos e fiquei grávida há 1. Então, eu tive uma experiência própria de 1 ano, né? Eu tenho muita experiência com cliente, mas eu mesma, eu fiz no máximo 16, que é o que eu recomendo. 16 horas de jejum, mas não tive, assim, tempo para praticar muito, não. Mas vou contar aqui o que eu acho, de uma forma geral. Então, vamos começar. A gente pegou umas perguntinhas do pessoal da comunidade. Eu também fiz 1 ou 2 perguntas aí que eu tenho curiosidade, apesar de eu me causar um certo desconforto só de dar a palavra jejum. Eu acho que eu passei fome na outra vida, não sei. Mas eu queria primeiro que você explicasse para a gente o que é de fato o jejum intermitente, né? Então, vamos lá. O jejum, para começo de conversa, ele é um estilo de vida, tá? Os nossos antepassados já faziam, é uma coisa super normal, só que a nutrição via muito mal essa coisa de não comer de 3 em 3 horas há um tempo atrás, né? Então, na verdade, o jejum é até muito democrático, porque ele pode ser usado para pessoas que são vegetarianas, veganas, para quem come carboidrato, para quem come pouco carboidrato. E é super possível você começar, tipo, daquele basicão que a gente conversou, né? Do jejum de 12 horas, que é você comer até 8 da noite e se alimentar de novo no dia seguinte às 8 da manhã. Então, é super possível você fazer isso. Jejum não é inanição, não é nada disso, não vai desnutrir ninguém desde que você saiba o que comer dentro da sua janela de alimentação, tá? Então, assim, o jejum intermitente, ele só define quando que a gente vai comer e quando a gente vai parar de comer. Não prejudica a saúde nem nada disso. É uma estratégia de emagrecimento. E como tudo na vida, tem pró e contra, né? Tem pessoas que eu não indico. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre faço. O paciente chega no meu consultório e fala, Carol, eu não gosto... Primeiro, eu quero saber do jejum. Aí eu falo, tá bom. Você dorme bem? Porque quem dorme bem já mata grande parte do jejum, né? Eu tenho paciente que dorme 1 hora da manhã e acorda às 6 da manhã. Eu não mando essa pessoa fazer jejum, gente. Porque você imagina o sacrifício que é para uma pessoa que tem 5 horas de sono fazer jejum? Mas, por outro lado, se eu recebo um paciente que fala para mim, Carol, eu não sinto fome de manhã, eu não gosto de comer de manhã, preciso comer? Não, então vamos fazer um jejum, né? Então, assim, eu normalmente eu vejo se ele se encaixa no estilo de vida do meu paciente. Eu acho que também, para mim é bem importante que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento sobre nutrição. Ela precisa saber como quebrar um jejum, ela precisa saber o que é um carboidrato, senão fica muito difícil. As pessoas, uma vez, eu nunca vou esquecer, fui fazer depilação, foi no boom do jejum, assim, deve ter, sei lá, 1 ano e pouco atrás. E aí, a depiladora falou pra mim, Carol, conta pra mim melhor do jejum. Falei, conto. Aí ela falou, pô, porque o pessoal aqui tá tudo fazendo. Eu falei, tá, antes de eu contar do jejum, conta pra mim o que o pessoal trouxe pra comer. Elas vão começar o jejum hoje de noite aqui do trabalho, aí uma trouxe macarrão, carne moída. Eu falei, não dá, entendeu? Então, assim, se a sua alimentação tá muito caótica, não dá para começar jejum comendo macarrão, não dá para começar jejum comendo tapioca, não dá para começar jejum comendo uma fruta, por exemplo, né? A gente tem que pensar aí, eu vou falar daqui a pouco, efetivamente no pré-jejum e no pós-jejum, que são as refeições mais importantes, senão o jejum não se cumpre. Ele não cumpre seu papel, que é de baixar a insulina, né? Você come um macarrão antes do jejum, cara, você pode passar mal, né? E foi o que aconteceu, né? Ela comentou lá que algumas passaram mal. Eu falei, não foi por causa do jejum, foi porque ela comeu uma quantidade de carboidrato enorme e, obviamente, sentiu fraqueza, se sentiu mal. Então, é um pouco disso. É uma estratégia, mas precisa fazendo jejum por conta própria, né? Sem esse conhecimento. Eu mesma não sabia, quer dizer, eu também não parei para pensar sobre isso, né? Fazendo jejum por conta própria e oh my God. E não é aquela pessoa que fica pesquisando sobre alimentação. Não, eu preciso emagrecer, então vou começar a parar de comer 6 horas da tarde, vou comer no dia seguinte, mas é porque assim, bom, eu não tenho nem como acompanhar, né? Porque assim, tem muito detalhe, sabe, Paulinha? Tem muito detalhe, por exemplo. Tem gente que fala pra mim, eu já faço jejum e tá tomando Coca Zero. Você não tá fazendo jejum, você tá tomando adoçante aumenta a insulina, isso não é jejum. Eu comi
o biscoito do meu filho de manhã, estou em jejum. Você não está em jejum. Você comeu o biscoito do seu filho de manhã, que é um açúcar. Né? Então, assim, se você como eu disse, se você é iniciado no jejum, se você já tem algum conhecimento, até dá para você seguir. Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas precisam de acompanhamento para saber o que comer antes, né? Porque, assim, você tem lá uma janela que você vai jejuar e você tem uma janela que você vai comer. O que eu vou comer dentro dessa janela, né? Eu estava agora, estava com um paciente, que foi meu segundo paciente da manhã. Ele, cara, foi maravilhoso o resultado dele. Ele faz jejum 16 horas, treina bem, perdeu 5,5 kg de gordura, se não me engano. Uau. Ganhou massa magra, que é uma coisa que todo mundo acha que não é possível com jejum. O resultado dele foi fantástico. Agora, ele sabe, ele entende o que ele está fazendo. E ele foi orientado por mim. Ele já veio com algum conhecimento, ele já é meu paciente há muitos anos. Aí ele foi, eu ainda fiz mais uns ajustes. E agora, de novo, no consulta dele, a gente fez mais ajustes ainda para ele entender a janela dele de alimentação. Porque isso faz muita diferença. Então, quem quer ganhar massa magra pode fazer jejum. Se for bem orientado em relação à alimentação e tudo. Isso não vai piorar no catabolismo muscular, no caso. Não, isso é um mito, né, do jejum. Apesar de eu não ser exatamente uma pessoa que passa jejum para todo mundo, eu não tenho desafio do jejum, curso de jejum, nada disso. Não existe nada que comprove que o jejum faz a gente perder massa magra. Pelo contrário, ele aumenta o GH, ele aumenta o hormônio de crescimento, né? Em acho que 14%, se eu não me engano. A sua imagem para mim tá meio esquisita. Às vezes você também, não sei se é na internet, se é na internet. Eu tô no 4G, mas enfim, tá dando para ouvir, isso que importa. Então, assim, não tem nada que comprove isso, pelo contrário. Agora, sim, o que já aconteceu? Eu já vi cliente que fez 16, 18 horas de jejum ficar com medo de treinar. Então, o que a pessoa fazia? Tô fazendo jejum, vou fazer só aeróbico na janela que eu tô comendo. E aí deixava a musculação de lado. E aí perdia massa magra, mas não é pelo jejum, né? É porque, de fato, aquela pessoa ficou efetivamente não fazendo exercício de força, isso prejudicou ela. Tem questões hormonais, já vi gente com deficiência de vitamina D, baixando, né, que tem uma relação muito forte com testosterona. Então, assim, é meio que isso. Não existe nada comprovado que baixa que você vai perder massa magra. Pelo contrário. Mas você tem que ficar de olho em outros fatores. Por isso que tá ali com alguém que você consiga ter suporte. Meu paciente, por exemplo, tem suporte pelo WhatsApp, né? Carol, posso tomar chá de gengibre? Aí eu falo, pode, sem açúcar adoçante. Então, assim, faz uma diferença você ter esse tipo de ajuda, porque não é uma coisa simples. Vocês vão ver aqui até o final da live que é um monte de detalhezinho. E depois eu quero falar sobre o que quebra e não o jejum, né? Que é interessante isso, o que quebra, o que jejum, eu acho que tem muita gente que tem dúvida, né? Tomar um chazinho antes de dormir, mas seguindo essa linha, você falou dos malefícios de quem está desinformado. E os benefícios de quem faz um bom jejum, por exemplo? O que traz de bom para o nosso organismo? Então, na verdade, tem muita coisa boa, né? Por isso que eu encorajo para as pessoas que eu acho que tem esse modelo. Então, assim, o jejum já é comprovado que ele elimina células ruins e cria novas células, né? Novas células, então ele renova nossas células, combate envelhecimento, aumenta a longevidade, é bom para foco e concentração, como falaram aí, é bom para doenças neurológicas. O principal, o motivo básico porque as pessoas fazem jejum é que ele diminui os níveis de insulina circulantes, então isso é bom para hipertenso, isso é bom para doença cardiovascular, para quem tem gordura no fígado. E assim, fora que o nível de organização de uma pessoa que faz jejum é muito mais fácil. Pensa você ter uma janela ali para se alimentar de, sei lá, 8 horas no dia. É muito mais fácil você organizar 8 horas de alimentação do que você organizar 12 horas de alimentação. A pessoa que tem 8 horas para comer faz almoço e jantar. Ou faz almoço, lanche e jantar. Então fica muito mais fácil, né? Fora que, assim, meio que obriga a gente se conectar com os sinais de fome e saciedade, que eu também acho incrível, né? Que eu vejo que tem gente que não sabe o que é fome emocional e o que é fome de verdade. Né? E tem alguns pacientes que eu exercito isso. Ah, tô com fome. Tá, você comeria agora um ovo cozido? Você comeria agora uma coisa que você nem ama tanto? Ou não, a sua fome é de chocolate? Ou a sua fome é de mais uma colher de arroz? Então, a gente sai, como a gente fica muito menos, com menos oferta de alimento, a gente acaba exagerando menos, inclusive. E a gente acaba entendendo melhor essa coisa da fome e saciedade. Então, assim, eu acho que é muito importante, porém, não é para qualquer pessoa. Nossa, Você está quase me convencendo, mas acho que você vai me convencer quase, né? E tem uma outra coisa muito legal que acho que eu vou te convencer agora.
apesar de não ser estúdio, aqui, eu só tô dando a minha opinião. Ele aumenta o número de mitocôndrias, gente. Então, aumenta a energia, por incrível que pareça. Então, quando alguém fala pra você que fez jejum e que ficou cansado, cara, tem alguma coisa errada. Tem que procurar um nutricionista que seja adepto do jejum para rever isso tudo, porque não é para acontecer isso, é para acontecer coisas boas. E, claro, o ser humano precisa estar bem nutrido, né? Dentro daquela janela de alimentação, tá falando com uma paciente agora. Tudo bem fazer jejum, Carol? Tudo bem. Mas, assim, não vai... ela, por exemplo, ela falou que era confortável para ela fazer 16. Falei, cara, você vai ter 8 horas para comer. Se você for me falar semana que vem, porque vai ter aula de 15 dias, se você me falar daqui a 15 dias que você tá comendo queijo quente e macarrão, eu vou ficar muito triste. Porque, pensa, você tem 8 horas para comer. Você tem que comer nutritivo, gente. Com certeza. Antes da refeição, prato de salada, legume, verdura, fruta. Tem que ser uma alimentação rica em nutrientes, senão a gente está indo contra a sua saúde, não a favor dela. Uma vez eu encontrei com uma atriz até super conhecida, a gente estava conversando, e eu nunca tinha ouvido falar de jejum. Eu acho que isso deve ter, vamos lá, uns 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, né? Jejum, o pessoal assim, esse pessoal da Índia, que faz meditação, que faz, né? E aí ela falou para mim que ela só fazia uma refeição por dia, que ela comia um prato de peão enorme por dia, tipo 4 da tarde, e depois não comia mais. Mas quando ela sentava, fiquei assim, menina, que é isso? Um prato de comida. Eu confesso não ter essa experiência. Ela deve fazer jejum de 24 horas, né? Uma refeição por dia. Eu não tenho essa experiência, nunca. Eu vou até 18 no máximo, assim, com os meus pacientes. Eu mesma só fui até 16. Mas, assim, de fato, se acostuma, né? De fato, é uma coisa que vai ficando mais confortável com o tempo mesmo. E essas pessoas que têm outras motivações por trás do jejum costumam conseguir fazer mais. Agora, uma coisa legal da gente falar, Paulinha, é dos protocolos do jejum e o que eles promovem, né? Então, por exemplo, se você fazer um jejum de 12 horas, que você vai jantar até 8 da noite, vai comer no dia seguinte 8 da manhã, você tem um descanso digestivo muito legal, muito próximo de uma detox, sabe? Que é assim, o seu corpo literalmente tendo um descanso digestivo e já uma baixa produção de insulina. Então, o de 12 horas já faz isso. Aí, a gente vai pro de 14. O de 14 horas, que seria você jantar até 8 e tomar café 10 da manhã do dia seguinte, você já está mobilizando mais gordura. Já começa a ficar interessante para quem quer perder peso, tá? Uhum. E no de 16, você tem ainda uma queima maior de gordura, que seria você jantar até 8 da noite e comer no dia seguinte ao meio-dia. Já posso partir para o almoço. Já partir para o almoço. São coisas assim que, de novo, precisa ver o quanto que é confortável para cada um. Mas eu preciso dizer que saudável, se você estiver fazendo com orientação bem feito, é sim. Mas, por exemplo, o que poderia quebrar o jejum? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, por exemplo, talvez em algum dia eu pudesse ficar 14 horas sem comer, só que eu não consigo viver sem meu café. Café preto, sem açúcar, por exemplo, ou um chá à noite antes de dormir. Isso quebra o jejum? Não quebra se não tiver adoçado. Se tiver com adoçante com açúcar, quebra o jejum. Tá? Então, você pode tomar café puro, chá puro. Inclusive, o chá verde, ele, pela presença de catequina, ele suprime a fome, né? Então, ele ajuda você a lidar com a fome para quem faz jejum mais longo. Então, é ótimo. Eu adoro de chá de gengibre, adoro de chá verde. Você pode tomar o famoso shot de limão, você pode botar limão nessa água, que também funciona. Você pode botar especiarias, tipo canela em pau, gengibre, né? O gengibre em pó. Então, assim, essas especiarias, essas coisas, você pode usar perfeitamente. Tem uma diferençazinha que muita gente me pergunta, e óleo de coco? E leite de coco? Quando você usa óleo de coco, leite de coco, quando você usa gordura, você está fazendo um jejum metabólico. Existe o jejum fisiológico e metabólico. Você está... É um tipo de jejum? É um tipo de jejum, mas não é exatamente um jejum fisiológico que você não come absolutamente nada. Entendeu? E o metabólico também tem esses benefícios que você falou? Também tem. Tem muita gente que usa para foco e concentração, principalmente. Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque só serve a gordura, tá? E tem que tomar um pouco de cuidado com a gordura do leite de coco, por exemplo. Eu prefiro usar TCM ou óleo de coco, porque quando a gente usa o óleo de coco em pó, tem maltodestrina. Maltodestrina é um açúcar. Então, assim, sentiu o sabor doce, não toma. Carol, toma aqui uma glutamina que é docinha. Não pode, quebra jejum. Normalmente, cápsula não quebra jejum.
Mas pó, glutamina, colágeno, dependendo da quantidade, pode quebrar sim. Olha só, e tem gente achando que estava fazendo jejum, tomando colágeno aí da Não, eu tive manhã, uma da paciente noite. que, assim, gente, sem brincadeira, ela já no jejum, ela veio querendo fazer jejum, apesar de eu achar que não era a melhor prática para ela, ela veio querendo muito. E aí, na segunda consulta, ela veio me falar que ela tomava 4 Coca Light no dia. Senhor. Tipo, deve ter sido um sacrifício tão grande para ela manter aquele jejum, porque tem adoçante pra caramba, fora que tem química pra caramba. Então, imagina você conseguir administrar uma fome com a insulina alta, fica muito difícil. Todo leite de pó tem açúcar, então, normalmente o leite de pó, ou, por exemplo, o da Pura Vida tem tapioca. Então, eles normalmente têm algum carboidrato, que pode ser maldestrina. Eu nunca vi com açúcar propriamente dito, mas já vi com maltodestrina e já vi com tapioca, que também é um carboidrato. É. E qualquer adoçante, qualquer desses mate, diet, coisas, todos quebram o jejum. Tudo quebra jejum. Se você quiser fazer um mate, você pode pegar um mate em pó, diluir lá em água e tomar. Você não pode botar adoçante nem açúcar, nenhum tipo de açúcar, nem açúcar de coco, nem demerara, nenhum desses. Então, dá para fazer esse jejum todos os dias? É uma coisa segura? Então, depende de muita coisa. Se ele já é natural para você, pode ser que seja ok. Os prolongados eu não recomendo que você faça todo dia. Agora, você fala, Carol, de 12 horas eu faço tranquilaço. Acho ok fazer isso todo dia. Acho viável fazer todo dia. E atleta, você sabe se atleta tem esse costume? Quem faz treinamento de alta performance, por exemplo, corredor, está treinando para minha maratona. Então, o que acontece? O jejum, dependendo do jejum, ele não é exatamente a estratégia para aumentar a performance, tá? Então, assim, por exemplo, se você vai fazer uma corrida que você quer aumentar sua performance, você quer correr mais, você quer diminuir seu tempo, não é exatamente a melhor estratégia. Talvez comer antes seja mais interessante, tá? Se essa janela de jejum for longe do seu treino, eu acho que pode ser ok. Mas tudo depende muito da adaptação da pessoa. Eu tenho amigas e tenho pacientes que fazem jejum e correm. Mas por quê? Elas estão correndo ali por uma questão, né? Querem perder gordura e estão correndo por uma questão de saúde. Elas não estão ali competindo, não estão numa prova. Então, assim, mas se você está querendo diminuir seu tempo, melhorar seu rendimento, o carboidrato possivelmente vai te ajudar mais do que o jejum. Mas não é uma regra, caso a caso. A Tatá tá especialista em jejum, hein, Tatá? Que beleza. 16 horas não é sempre que eu faço isso. E tá vendo? A Tatá tá falando que de 12 horas é super natural para ela. Talvez fosse desde sempre, talvez fosse a vida dela. Então ela conseguiu rapidamente evoluir para 14, que para 16, e por aí vai, faz parte. Mas para quem está começando, é bom também começar alguns dias na semana só, né? Para testar também, né? Por exemplo, se você é iniciante, se você gostou, Paulinha, por exemplo, falou, você quase me convenceu. Vocês podem começar um jejum de 12 horas 2 vezes na semana. Entendeu? Tipo, Paulinha, você dorme tarde? Sim, mas assim, eu janto normalmente entre 8 e 9. Mas depois eu tomo um chá de dormir. Mas, às vezes eu durmo meia-noite, assim. Porque você sabe como é que é, né, Carol? Quando filho e marido vão dormir, que a gente começa a fazer as nossas coisas da casa, estudar. Mas eu não faço mais isso, não. Agora eu vou 10 horas da noite também. Agora eu não faço mais isso, não. Eu acordo mais cedo agora para produzir. Mas eu não tenho como acordar mais cedo, né? Porque é difícil. Eu tento jantar cedo, mas assim, eu já tenho esse hábito do chazinho sem nada, puro, de infusão mesmo, antes de dormir. Só que aí eu acho que eu tenho um hábito tão grande de acordar e comer. Eu vou mais por causa do café. Eu amo café sem açúcar. Eu já acordo feliz porque eu tomo aquele café, vou sentir o cheiro do café. Eu sou muito. Mas o café você pode. Por isso que eu te perguntei, né? Nem sempre eu tô com fome. Você pode tentar fazer. Mas é um hábito tão forte que eu tenho. 9 horas da noite. Se eu jantar. Então. A coisa é. Eu acho que eu tenho. Gente, desculpa, não ri. Eu tenho medo de passar fome. Medo de sabe assim? Sei, acontece. Por isso que tem que ir aos poucos. Não, tem gente que tem medo de passar fome, tem gente que tem medo de desmaiar, acontece, é comum. Mas assim, o que eu ia te sugerir? Faz a última refeição 8 ou 9, se for mais fácil. Digestivamente falando, é melhor a gente comer 2, 3 horas antes de deitar, tá, gente? Até pro nosso ciclo circadiano.
Mas, assim, se vocês for mais confortável para você comer até 9 da noite, janta 9 da noite, depois fica com seus chazinhos. No dia seguinte, de manhã, você tenta tomar o seu café puro e comer ou às 8 ou às 9, dependendo da hora que você parou de comer, né? E É, aí, de repente, não é que você não vai fazer o café da manhã, você vai fazer o café da manhã um pouco mais tarde. Então, se hoje você faz o café, sei lá, 6h30 da manhã, agora você vai fazer o café 8 horas da manhã. Às vezes é mais fácil do que parece. Você não vai desmaiar, né? Não vai acontecer nada. Você vai estar em casa, sentiu fome, é. vai lá e come. Quem sabe? Quem É sabe bom. eu faça hoje? Vamos Fisiologicamente é ver. uma coisa muito boa. Não, e eu gostei dessa história das mitocôndrias, dessa coisa da geração de energia. Acho muito interessante, muito importante É. para a gente que vive cansado, né? Aquela coisa. Agora, Que não é seu caso, né? Mas tudo bem. são gente também, né? E quem que não pode fazer? Tem alguma contraindicação, por exemplo? Aí a Carol já quer, a outra Carol já quer fazer. Tem. Não, a A Carol. contraindicação. Gest... Ah, o que eu acho que é importante? Contraindicações, né? Gestação, lactação, né? Se você está amamentando. Pessoas que têm ácido úrico alto também, né, é preocupante, porque pode aumentar ainda mais a concentração. Diabéticos, pessoas que tomam hipoglicemia insulina, e alguns casos de gastrite. Fora alguns casos, gente, porque a gastrite normalmente você tem que proteger o seu estômago, então você tem que comer de tempos em tempos. Então, assim, o que eu ia falar que eu parei aqui para olhar os comentários? Esqueci. Bom, deixa eu olhar o comentário, que agora eu esqueci o que eu ia falar, depois eu lembro. Vou fazer o que você diria pra Paula. Posso treinar de manhã só com café? Jô, você pode, depende do treino que você vai fazer. Minha sugestão é que você comece no dia de treino mais leve, né? Tipo, e de novo, se você não está visando a performance nesse treino, tá? Se você está visando correr uma maratona, não é a melhor coisa. Você pode escolher fazer o jejum naqueles dias que você não vai correr de manhã, por exemplo. É, Ó, tá falando uma coisa interessante. Imagina que você vai fazer um exame de sangue nos moldes antigos, tem que fazer de 12 em 12. Só que quando a gente vai fazer exame, a gente fica contando, porque a gente não tá adaptado. Quando a gente entra na coisa do jejum, a gente chega uma hora que a gente se acostuma, né? Perda de peso apenas. Então, pode fazer isso, Jô? o Fernando perguntou também sobre o ganho de massa muscular. Qual seria o melhor? Tem melhor de Então, 12, isso que eu ia 14? falar. O ganho de massa muscular, assim, eu vou falar da pessoa que precisa ganhar massa muscular, que já tem percentual de gordura baixo, tá? Porque tem gente que quer ganhar massa muscular, mas ainda quer perder gordura também. Eu tô falando para aquela pessoa que já tem percentual de gordura muito baixo e quer aumentar a massa magra. Ela precisa comer em densidade, né? Ela precisa comer calorias. Então, os jejuns mais longos podem tender a fazer ela comer menos, a não ser que ela faça, sei lá, um jejum 12 horas, eu acho super tranquilo. Desde que dentro daquela janela de 12 horas você vá comer a caloria necessária para você aumentar essa massa magra. Então, você foi no nutricionista, ela falou para você comer 2.500 calorias por dia, você fez 12 horas de jejum, e nas 12 horas de janela de alimentação, você vai pegar esses 2.500 calorias e vai botar 5 refeições de 300 calorias. Ótimo, pode ser muito bom para você. Vai te dar todas as outras coisas boas do jejum e não vai te emagrecer, entendeu? E Não vai para o te Fernando, prejudicar. para o meu marido, que foi quem fez a pergunta, é facílimo, porque ele não sente fome nenhum de manhã. Eu que fico falando, Dani, tem que comer, que depois você vai dar aula, depois eu fico naquele E negócio aí de tem você vai passar formas, fome. né? Ele pode fazer 3, 4, 5 refeições por dia, sempre com gordura boa, né? Então, por exemplo, formas de aumentar a caloria da alimentação, né? Tipo assim, ele pode quebrar o jejum dele, sei lá, 10 da manhã, fazer um jejum de 14 horas, e pode fazer um shake de leite de coco, abacate, chia, que aí bota um monte de gordura junto, um monte de fruta junto, então ele tem muita caloria, que é o que precisa para aumentar a massa magra, né? Aporte correto de proteína, E carboidrato, por aí vai. conta pra gente o que você estava falando no começo da live sobre alimentos interessantes para você quebrar o jejum depois. Quer dizer, o que comer antes e o que comer depois, né? Para ninguém fazer besteira aqui depois dessa live. Isso. O que é importante, gente? Uma coisa que eu sempre falo, e até no início, quando eu comecei a aprender sobre o jejum, eu já falava, eu gosto de começar o jejum com pessoas que já estão acostumadas a comerem pouco carboidrato, porque deve ser essa a sua alimentação pré e pós-treino. Então, o que a gente tem que pensar numa alimentação pré-pós-treino? Pré-jejum e pós-jejum. O que a gente tem que pensar quando você vai começar o jejum e quando a gente vai encerrar o jejum? Proteína em boa quantidade, gordura natural em boa quantidade,
legume, verdura e pouco carboidrato. Então, por exemplo, eu vou quebrar o jejum 10 da manhã tomando café. Você pode, por exemplo, comer uma fruta com pasta de amêndoa, com uma chia, com uma linhaça. Se você for, por exemplo, quebrar o seu jejum ou iniciar o seu jejum no almoço e no jantar, você pode pensar em um quarto do prato de proteína, um quarto do prato de um carboidrato do bem, né? Uma raiz, um arroz, uma quinoa, e metade do prato de salada. Também gosto muito da ideia da pessoa começar a refeição almoço e jantar com um saladão, que tenha semente, pode ser semente abóbora, semente girassol, azeite, e aí depois ela parta para a refeição principal. Mas é muito importante que não seja uma refeição com mais de um quarto do prato de carboidrato e que não tenha pouca gordura e pouca proteína. E tá vendo como tem muito detalhe? Então, por isso que eu acho que para você fazer de forma segura, a melhor forma é você estar orientado sim. A não ser que seja uma pessoa iniciada, como a Tatá, que já saca muito e já entende como que o corpo dela funciona e como que as coisas funcionam. Nossa, adorei. Para perda de peso. Eu acho que a Jo quis fazer uma pergunta. Qual seria o jejum para perda de peso apenas? Eu acho que foi uma pergunta, não foi? Então, você já até tinha falado, né? A partir de 14 horas que começa... A partir de 14 horas você já tem uma queima de gordura. Com 12 horas você já diminui a insulina, que é ótimo para perder gordura também. Com 14 horas de jejum, você já tem um aumento da queima de gordura. E com 16 você tem um aumento ainda maior. E aí, óbvio, 24 horas é incrível, né? Enfim, quanto mais você... Só que eu não... Inimaginável para mim ficar com 24 horas sem comer. Né? Então, assim, pode ser a realidade. Tem até um documentário, você já viu, Carol, no Netflix, chamado Fasting? Já vi, tem muito tempo. É bem polêmico, né? Acho que eu até vou botar no Sono na Sala Flix para o pessoal assistir e cada um tira suas conclusões, né? Vou até rever, porque eu não sei se eu lembro dele com... Ou tá fazendo outra coisa. Não, esse pessoal que vai para aqueles lugares e fica assim 28 dias sem comer. E tem gente que se cura do câncer, tem gente que morre, tem gente que... Não, de fato, o jejum, eu não sei se eu vou lembrar a frase agora, tá? Mas Sócrates dizia que se você tá doente e você come, você tá alimentando a doença. Profundo. E a gente já sabe que há muitos e muitos anos já se sabe que o segredo para a longevidade é você comer pouco. Pouco, independente da sua dieta. Né? Então, comer pouco está muito relacionado à longevidade. Então, assim, eu acho jejum uma coisa muito incrível. Só que eu exatamente não estou no melhor momento para fazer. Então, se eu faço 12, eu faço muito, porque eu, de fato, sou a pessoa que come muito pouquinho e tal, mas eu sempre encorajo quando eu vejo que meu paciente tem condições de fazer sim. César, você está quase me convencendo. É que eu parei aqui para olhar. Pode falar. Não, eu treino com carga para hipertrofia. Vou falar que é uma prática milenar, né? Chá, café preto não quebra, não quebra. Super Coffee. Super Coffee tem adoçante, né? Super Coffee quebra. O Power Focus não quebra. O Power Focus é aquele que a gente consegue usar. Ele tem fonte de gordura nele. Então, a gente está fazendo o jejum metabólico. Não fisiológico, mas o metabólico. Aí depois, acho que eu vi todas as perguntas. Tem açúcar, nananá. Para doença autoimune. Para doença autoimune. Nunca vi nada específico, mas acredito que sim. Para ganho de massa magra. Faz um detox no corpo, renovação celular. Doença autoimune é uma coisa que a pessoa tem que ficar muito de olho no consumo dos alimentos inflamatórios, tipo trigo, lácteos. Então, possivelmente, jejuar acaba fazendo bem, né? Para fazer ganho de massa, qual seria melhor? Já respondi, de 12 horas, mas depende muito do como você vai fazer na janela de alimentação. Cadê? Acho que é isso. Mais alguma dúvida? Eu adorei essa live. Eu acho que vai... Tomara que eu consiga baixar. Vou tentar botar no YouTube. Se você me manda, eu quero botar no meu YouTube e quero botar aqui no GTV também. Tipo, sempre me pergunta. Gente, adorei. Adorei essas informações. Acho que foi uma live bem assim. Para perda de peso fisiológico ou metabólico. O que for mais confortável para você. Porque fisiológico é mais mesmo para descansar o corpo, não é?
Exatamente. O que você pode fazer, Jô? Já que você vai começar, faz o metabólico primeiro, usa um óleo de coco no seu café ou no seu chá verde, né? Ou um TCM, já tem óleo de coco que não tem sabor, então você consegue efetivamente ir treinar primeiro com a experiência da gordura, porque aí o seu corpo vai usar aquela gordura como fonte de energia, então você vai receber energia, e quando você estiver mais adaptada, você parte para o jejum fisiológico e tenta ficar sem comer nada antes do treino e ver como é que você vai ficar. É uma estratégia para perda de gordura, que pelo que a Jo falou é o que ela precisa. Você recomenda o uso desses cafés turbinados para treinar, se fossem açúcar? Eu gosto do Power Focus, só. Qual a diferença desse café? Então, eles são um café com coisas, né? Então, por exemplo, eles botam lá, sei lá, tipo pimenta, coisas que aumentam o metabolismo de uma forma geral, só que a maioria tem adoçante. Inclusive da Pura Vida, que eu amei, que eles lançaram um outro dia, que é uma marca que eu amo, indico muito, eles botaram adoçante. Aí não quis mais, nem indico. O Power Focus para mim é o melhor, porque ele tem leite de coco, né? Então ele faz essa coisa do jejum metabólico, e ele não tem adoçante, ou seja, ele não aumenta a insulina, porque no jejum metabólico a gente não pode usar coisas que aumentem a insulina, tipo carboidrato e proteínas. Canela pode também. E canela também é uma boa para quem, falando aqui de outro assunto, para quem tem canela pode. Tem uma canela, é bom usar a canela de qualidade, tá, gente? A Soul é uma marca que tem uma canela boa, a Bombay é uma marca que tem uma canela boa, aquela amarelinha lá que a gente compra em casa não é exatamente uma canela muito nutritiva. Eu só uso essa canela. Matcha também pode. Hã? Eu só uso essa canela do potinho amarelo. Não, na casa também tem essa, mas são canelas assim, se você é a pessoa que usa canela com esse objetivo de fazer jejum, vale a pena você usar uma canela bacana, entendeu? E por isso que eu indico mais o Power Focus, porque ele tem essa pegada mesmo do jejum metabólico e não aumenta a insulina, que é a grande proposta do jejum, né? O que mais? Fiquei curiosa quanto aos efeitos desses outros. Tive uma época que usei o matcha. Eu adoro matcha, eu amo. Inclusive, eu amo matcha latte, né? Que é você misturar um leitinho vegetal ali no matcha também. Então, eu acho... tem que fazer uma live só com essas coisas. Dicas de suplemento natural para o pessoal incluir na vida. O que presta, né? o que não presta. Super alimentos, é verdade. Vale a pena a gente fazer mesmo. Né? Até porque acho que a galera vai se interessar. Então, eu amo matcha. Amo. A Pura Vida tem o matcha, inclusive, puro, que eu adoro, que é o que eu quero comprar para fazer um jejum metabólico de manhã, junto com leite vegetal. Mas tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, eles têm o matcha cream, sei lá, que é com leite de coco e que tem adoçante também. Mas, de fato, como o matcha é um tipo de chá verde... Tem que ficar vendo os ingredientes, né, gente? Tem que ficar olhando a lista de ingredientes. Tem jeito. Lista, e não é a tabela, não. É lista de ingredientes. Você vê tudo que tem ali dentro. E aí, falando ainda, voltando do matcha, eu gosto muito da ideia do matcha. E como eu disse, o chá verde, né? O matcha é um tipo de chá verde. Ele aumenta a nossa saciedade. Ele suprime a fome. Então, se você, por exemplo, a Tatá, que já é super iniciada no jejum, vamos dizer que a Tatá faça 16 horas. E agora, depois dessa live, ela se encorajou para fazer 18 horas. Ela pode usar ali dentro da janela dela de jejum o matcha, ela pode usar o chá verde, ela pode usar o chá de gengibre, por aí vai. Usar esses produtos mais industriais, mas tem mas a Pura Vida é surreal. Eu não ganho nada pra falar isso não, gente. A Pura Vida primeiro que o dono da Pura Vida era um cara extremamente doente, obeso, e a transformação que ele sofreu na vida dele foi... olha lá os vídeos dele, são bem legais. E os produtos dele são muito bons, muito bons. Porque eu entendo também que existe a necessidade do público, né? Por exemplo, quando ele botou o adoçante nesse café, eu imagino que ele tenha pensado também em ter uma espécie ali de momento docinho para a pessoa, né? Talvez ele não tenha pensado ainda num jejum, mas sim num... Então, às vezes, o produto pode não ser um produto incrível, mas é uma marca que eu confio de olho fechado, assim, é muito boa. Você indica de vez em quando nos seus vídeos, né? Indico. A Essential também é boa, né? Também é muito boa. Só que ela não tem tanto superfoods, assim, né? Ela é mais encapsulado, manipulado, pós, ela não tem tanto desses superfoods. Foi o que a Manu falou, fica mais palatável. Então, para vender, fica muito, né? Tanto que, assim, eu acho que o Super Coffee aí é o da parada porque ele tem adoçante. Então, ele é bom, ele tem sabor chocolate.
Então, eu acho que muito por isso as pessoas acabam preferindo, né? Mas eu, como já estou acostumada a tomar café sem açúcar há muito tempo, para mim, eu prefiro não ter açúcar nem Gente, adoçante. então, quem for fazer jejum, por favor, com orientação de nutricionista, estuda um pouquinho como quebrar esses jejuns, como começar. Não vão fazer nada da cabeça de vocês, né? Na dúvida aí, a Carol tá aí para isso. Mandem mensagem para ela também. E já estou mudando um pouco meu parecer em relação ao jejum, quem sabe? Não sei hoje, talvez semana que vem eu comece, que amanhã é sábado, né? Não sei, vamos ver. Vou pensar. Mas, Carol, Mas obrigada. sábado é bom porque você dorme mais. Ixi, aqui em casa todo mundo acorda cedo. Não esquece. Porque no dia que a gente dorme mais, fica mais fácil fazer jejum, né? Vou ver aqui. O Fernando tá lá no outro quarto assistindo a live e com certeza ele vai querer fazer jejum agora. Com certeza, porque tudo que ele escuta assim de bacana ele quer fazer, né, Fernando? Aí, ó. Já vai querer fazer. Então, talvez eu embarque junto, mas ele tem mais facilidade com essas coisas. Você me conta. Tá bom. Obrigada pela sua disponibilidade, Imagina. por tirar nossas dúvidas. Achei essa live assim super legal. Uma delícia aí. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente. E é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda lá para a Carol pelo direct. Gente, deixa ideia de live também, porque a gente sempre fica. A gente faz. Quantas lives a gente faz? Uma a cada 2 meses? Não me lembro mais. 1 ou 2 meses. A gente ficou um mês sem fazer, até porque, enfim, eu fiquei enrolada, mas porque isso sugestão de live, né? Eu acho que falar sobre superalimentos é uma coisa bacana aí, boa, pessoal, né? Boa. Com certeza. Vamos falar. Então, um beijão para você. Gente, um ótimo final de semana para todo mundo. Uma boa sexta-feira. E até a próxima live. Beijo grande. Até. Um beijo.